Isso aí eu não falo para ninguém. E quando eu pedi desligamento, que eu voltei para a infantaria, que eu pedi desligamento, eu aguentei ficar só uma semana. Aí os próprios oficiais da academia ficaram indignados com o que aconteceu comigo. Foi um erro da AFA, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, do bairro de Realengo. É um bairro muito simples, né? E a minha família é de origem muito simples, muito humilde, muito pobre. E onde tudo era difícil. Eu via aquela pobreza ao meu redor, minha mãe era lavadeira, meu pai funcionário público, ambos analfabetos. E eu vi que eu precisava estudar, precisava me dedicar, até mesmo para me superar e conseguir atingir uma vida melhor. Até então eu não tinha noção sobre concurso público, eu só sabia que eu tinha que estudar, eu sentia isso. Comecei a estudar já com 3, 4 anos de idade, 5 anos eu fui para o primeiro ano, né, do antigo primário, começando a estudar e percebi, uma vez como eu morava perto do Campo dos Afonsos, a base aérea no Rio de Janeiro, eu via os paraquedistas saltando de paraquedas, subia no muro da casa para ver os paraquedistas saltando de paraquedas. E, por coincidência ou ironia do destino, eu recebi um panfleto na estação do trem: jovem, este é o seu caminho, ingresse na Força Aérea Brasileira. E tinha a imagem de um avião. Naquela época nós não tínhamos internet. O que eu fiz? Eu fui até a base aérea para pegar informação, ser orientado de como ingressar, de como ser piloto. E aí um soldado me recebeu lá na entrada, no portão da guarda, e me orientou. Olha, você deve fazer assim, assado, estudar dessa forma que aí você vai conseguir. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu tinha uns 11, 12 anos de idade. Tentei fazer prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar já aos 13 anos. Eu não sabia nada, nem onde colocar o nome na prova. Depois, no outro ano, em 1979, eu prestei concurso de novo para a Aeronáutica, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Aí nessa prova eu já sabia onde colocar o nome e eu tive aquele sentimento, eu acho que dá, ano que vem eu passo. Então eu fiz 3 vezes, na terceira vez eu estudei muito, era de 7 da manhã até meia-noite, de domingo a domingo. Nós não tínhamos uma mesa na minha casa para que eu pudesse estudar, eu estudava sentado no chão. Eu tenho um grande amigo meu que é coronel de artilharia do Exército, Robson, que era meu vizinho, e ele fazia curso preparatório. Como nós não tínhamos condições, de noite, lá para as 6, 7 horas da noite, eu ia na casa do Robson estudar com ele, num puxadinho que tinha na casa, né, uma varandinha. A gente ficava estudando até tarde, um frio, determinada época do ano no Rio de Janeiro é muito frio. Eu, Robson, o que você estudou hoje? E eu ia ali estudando o que ele via, até que um dia nós conversamos, eu e o Robson sentado no meio-fio, eu percebi que ele estava sabendo muito. A gente conversando, e eu vi que ele estava muito à minha frente. E aí acendeu a luz, né? O meu melhor amigo vai passar e eu não. Eu vou perder o meu melhor amigo. E aí comecei a estudar, aumentar o meu ritmo de estudo para não ficar para trás, né? E foi nesse momento de dificuldade, até por pessoas não acreditarem que filho de pobre, preto, família humilde, os pais analfabetos, que conseguiria querer ser piloto da Força Aérea Brasileira. E aí eu escutava muito: você não vai conseguir, você quer colocar a mão onde você não alcança, né? Eu escutei muito isso ao longo da minha vida, mas isso cada vez me motivava para que eu persistisse no meu sonho, no meu caminho. E um belo dia, não tínhamos internet, é importante frisar isso, nós fomos a um jornaleiro, uma banca de jornal que ficava perto de casa, eu e o Robson fomos lá olhar, e no antigo Jornal dos Esportes saiu a lista de aprovados. E meu nome estava lá. Consegui ser aprovado, o Robson também, e seguimos na nossa missão. Ele não conseguiu ingressar na EPICAR, foi reprovado no exame de vista. Eu entrei na EPICAR
E aí é o início de um sonho. Quando nós vimos o nome na lista de aprovados, até então eu não sabia que tinha outras fases, né? Eu achava, por pura ignorância, por não saber, eu achava que passando no exame intelectual já estava dentro, né? Já me via piloto de macacão. E aí tínhamos o exame médico, psicotécnico, teste de aptidão física. Então essa minha jornada para ingresso na Força Aérea, ela foi um tanto quanto inusitada. Quando chegou no exame dentário, eu nunca tinha ido ao dentista na minha vida. E aí o dentista que me examinou, ele olhou e falou assim: jovem, meu garoto, volta lá, fala com seus pais que você precisa fazer obturações, fazer um tratamento, e quando você terminar esse tratamento, você volta aqui, não fala com ninguém, me procura. Volta eu para casa correndo, né? Era lá no antigo prédio do Ministério da Aeronáutica, Avenida Churchill, número 500, eu lembro como se fosse hoje. Eu volto para Realengo de ônibus. Mãe, preciso fazer um exame médico, um exame dentário. Mas cadê o dinheiro para fazer esse tratamento dentário? Nós não tínhamos. Aí é madrinha, tio, avô, todo mundo que estava ali próximo, vizinho que pôde ajudar, cada um deu uns R$5, R$1, R$10, e aí fizeram uma cotinha. Para você ter ideia, eu fiz 13 obturações em 2 dias. Voltei lá no dentista da aeronáutica e como se ele estivesse me esperando. Ele estava encostado na porta de braços cruzados, eu cheguei, tudo, né? E ele, Luiz Carlos, né? Ele pegou minha ficha na gaveta e carimbou apto, ele nem olhou meus dentes. Então, eu costumo dizer que para aqueles que não acreditam em Deus, eu tive mais uma vez a provação de que Deus existe, que Ele está sempre ao nosso lado. E após os exames, a classificação final, corrida, exame físico, passei em todas as fases e embarquei para Barbacena, Minas Gerais, onde é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e comecei a minha jornada, onde eu fui matriculado no curso como aluno em 8 de fevereiro de 1981. Ali foi o início de toda essa longa caminhada. 3 anos em Barbacena. Após, eu fui para a Academia da Força Aérea fazer o curso de formação de oficiais aviadores, já em janeiro de 1984. Chegando lá no Campo Fontinelli, onde é a Academia da Força Aérea, eu vi aquelas aeronaves, né, T-25, já tinham uns tucanos recém-fabricados chegando. Eu imaginei, né, poxa, vou voar muito. Bicho, do primeiro ano, né, a última coisa que eu fui ver foi avião. Eu nunca ralei tanto na minha vida, nunca paguei tanto, né, tanto exercício físico, porque a Academia da Força Aérea é diferente. Lá são treinados líderes, são forjados líderes de uma moderna Força Aeroespacial. Então o treinamento é muito intenso e muito rigoroso. Nós tivemos lá a instrução básica para adaptação e começamos o primeiro ano, treinamento intenso da parte militar, e lá no segundo ano nós começamos a atividade aérea, começamos a voar, né? Que era o filé mignon para nós, começarmos a voar, mas ao mesmo tempo tinha as matérias português, matemática, física, química, história, geografia, economia, andando paralelo para o cadete aviador. Ele faz a faculdade normal, como é aqui fora, e ao mesmo tempo, no outro terreno, ele precisa estudar as matérias aeronáuticas, precisa se dedicar ao voo, decorar o famoso checklist. Começamos a voar o T-25, adorei o voo, consegui me identificar, né? Eu vi que acho que isso é para mim, né? Essa identificação com o voo. Eu terminei, saí solo, fomos para o terceiro ano, já em 1986, eu comecei a voar em 1985. Saí solo é você voar sozinho com o avião. Foi no dia 1º de novembro de 1985. No outro ano, em 86, já no terceiro ano da AFA, nós fomos voar, continuamos no T-25, aí já era o voo de formatura, que é um avião perto do outro, manobra, acrobacia, fazer cambalhota, né? Voo de dorso, enfim, e voo de instrumento. E depois, em 84, eu passei para o 4º ano da AFA, o último ano, 4º ano aviador, né? E aí,
No final do quarto ano, em outubro do quarto ano, a gente tem que fazer um exame médico para poder prosseguir, se formar, né? Para poder ser declarado aspirante e prosseguir na carreira. Eu apresentei um problema médico em outubro do quarto ano, um problema cardíaco. E naquela época eu não pude ser declarado aspirante oficial junto com a minha turma, porque eu apresentei esse problema cardíaco e entramos com recurso, fizemos de tudo, um ligando para o outro, a minha turma me ajudou muito. Eu não me formei com a turma, minha turma se formou em dezembro, eu não me formei, voltei para a infantaria, quase ninguém sabe disso, né? Primeira mão. Eu voltei para a infantaria, enquanto a minha turma foi para Natal fazer o curso no CATRE, que era já como aspirante, fazer o curso de tática. Enquanto a minha turma decolava para Natal, no Rio Grande do Norte, eu voltei para Pirassununga, na academia, para fazer o terceiro ano de infantaria. E naquela época eu ia fazer só mais um ano na AFA, né? Me deram a oportunidade de ir para a intendência, só que aí eu tenho que cursar mais 2 anos. E naquela época, a infantaria eu iria cursar só mais um ano. Eu fiquei na infantaria uma semana, não aguentei, e aí eu pedi desligamento, em definitivo. Ainda bem que eles não aceitaram, né? Se era para chorar, eu chorei mesmo. Isso aí eu não falo para ninguém. E quando eu pedi desligamento, que eu voltei para a infantaria, que eu pedi desligamento, eu aguentei ficar só uma semana. Aí os próprios oficiais da academia ficaram indignados com o que aconteceu comigo. Foi um erro da AFA, né? Um erro administrativo. Tanto que depois eles reconheceram o erro e fizeram a formatura do eu sozinho, né? Eu me formei sozinho em janeiro. A minha turma não teve Esquadrilha da Fumaça, eu tive Esquadrilha da Fumaça. E o comandante da academia era o brigadeiro Luiz Carlos Baginski Filho. Ele pediu desculpa para o meu pai, né? Foi lá, em nome da aeronáutica, nós pedimos desculpas pelo erro que nós cometemos. E aí, só que meu pai tinha infartado em função disso tudo, né? Meu pai é analfabeto, coitado, não entendia nada do que estava acontecendo, né? E, enfim, resumindo, me formei, me botaram num avião direto para Natal, e aí eu reintegrei a minha turma, prossegui no meu curso de tática e segui na carreira. Depois servi no primeiro ETA, primeiro Esquadrão de Transporte Aéreo, em Belém do Pará, onde voar na Amazônia não é para qualquer um, né? É muito difícil. Naquela época não tinha essa GPS, logo que eu comecei a voar não tinha GPS. Depois eu fiquei em Belém 9 anos, tive a oportunidade de fazer uma missão MOMEP, Missão de Observadores Militares Equador-Peru, na época, em 1995. O Equador e o Peru estavam em conflito, chegaram a guerrear, e a MOMEP foi lá como se fosse uma ONU para interferir e mediar esse conflito. E ficamos lá em Quito, baseados em Quito, a gente ficava operávamos em Lima, nós vamos àquela região toda ali, e ao final eu trabalhei diretamente com o chefe do Estado-Maior, que foi o Major Brigadeiro Chaves também, que na mesma batida me dava liberdade de ação. E nessa época, em 2010, eu fui para a missão de paz no Haiti, né? Quando aconteceu o terremoto, em 10 de janeiro de 2010, eu embarquei no dia 12. Nós chegamos no Haiti, aquela política de terra arrasada, realmente tudo destruído, tudo no chão. A tropa que estava lá do 11º contingente, que a gente foi render, uma tropa passaram por momentos difíceis, militares morreram, colegas nossos morreram nesse terremoto, e nós estávamos lá para tentar reconstruir o Haiti, né? E o mundo inteiro se mobilizou contra isso. A atriz Angelina Jolie, ela foi até lá, ficou hospedada no nosso batalhão, fez doações. Aquele ator Sean Penn, o John Travolta pilotando o seu próprio avião, enfim, diversas pessoas contribuindo do mundo todo para que o Haiti conseguisse se recuperar e minimizar o impacto sofrido, que é um povo muito carente,
principalmente de alimento, água potável, né? Passei 7 meses praticamente no Haiti, voltei para o Brasil, fui promovido em outubro, em 31 de agosto de 2010, eu fui promovido a coronel, fiquei 1 ano ainda no Congá, trabalhando, e aí eu pedi a reserva remunerada e fui viver a minha vida, né? Buscar outros caminhos, ser professor de faculdade, certo? E aí nós chegamos até os dias atuais, onde nós estamos com esse projeto, que é o Instituto Preparatório Militar, cuja missão essencial é ajudar os jovens alagoanos a mudarem de vida, através da preparação para que eles realizem os concursos nas carreiras militares, para a Escola Naval, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Academia da Força Aérea, Escola de Sargento das Armas e a Escola de Especialista da Aeronáutica, além da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Então, esse trabalho é muito produtivo, que é uma realização profissional para mim. Nós já temos cadetes na AMAN, que eram nossos alunos, já temos lá um aspirante na Escola Naval, que quer ser piloto naval, e diversos outros alunos que passaram para sargentos, para as escolas de sargento, mas decidiram não ir, fizeram o concurso apenas para teste, né? Temos um aluno que para nós é o aluno Manuel, lá na Escola de Sargento da Aeronáutica, Escola de Especialistas, ele será o futuro Sargento Duarte daqui a pouco, controlador de voo, foi um dos que decidiu em ingressar e prosseguir após a aprovação. Depois de dito tudo isso, a única coisa, uma mensagem que eu deixo para os jovens alagoanos, para o jovem de uma forma geral, ele precisa acreditar naquele cara do espelho, ele precisa combinar com o cara do espelho que ele vai vencer, que ele vai conseguir ser alguém, certo? É preciso estudar e estudar muito. Eu costumo dizer que nos dias de hoje, os concursos militares, eles não são difíceis, eles são muito difíceis. Então, através da determinação, da disciplina, né, e da vontade em querer estudar, em querer ser, ele consegue. Porque nós somos aquilo que nós queremos ser. Eu queria ser piloto da Força Aérea Brasileira e digo para você, eu realizei o meu sonho e agora, como retribuição, é obrigação minha retribuir isso para essa juventude que agora está aqui na sala de aula e tentando mudar o futuro dele e de toda a família. Muito obrigado.